Fala aí, galera dos primeiros anos, tudo certo com vocês? Galerinha, o seguinte, vamos ter uma aula aí, ó, mais do que especial, onde nós vamos falar nessa aula sobre algumas características do Império Bizantino, que quando nós trabalhamos o Império Bizantino ali no capítulo 12, se não me falha a memória, o capítulo 12, a gente falou aí sobre as características políticas e religiosas. E tem algumas curiosidades que a gente não falou, que eu trouxe então para vocês, e também características econômicas, né? Como por exemplo, então nós vamos chamar essa aula aí, ó, de Império Bizantino 2, tá? Vamos chamar ela assim, e você não precisa se preocupar, que pelo fato, nossa, será que é de novo o Império Bizantino? Não, não é novamente o Império Bizantino, tá? É o que aí, ó? Agora é basicamente são características do Império Bizantino que nós não falamos, tá? São características econômicas e algumas curiosidades sobre o Império Bizantino. Então, você não precisa ficar preocupado, você não está vendo de novo. Tem o título da aula aqui, ó, Império Bizantino 2. Só faltava ter colocado aqui, o Império Bizantino 2, a missão. Muito bem. Em relação a Idade Média Oriental. Então, só para lembrar, isso aqui é para lembrar só rapidamente, tá? Então, a cidade de Bizâncio, né, ainda ficou conhecida como cidade de Bizâncio ou Constantinopla, ela foi inaugurada em 330, quando o então imperador do Ocidente, Constantino, criou a capital, criou a cidade de Constantinopla. Qual que era o objetivo de criar Constantinopla? É dentro da cidade de Bizâncio, ou seja, onde era a cidade de Bizâncio, estabelecer ali, melhor dizendo, também uma outra capital, né, da Roma. A capital oficial é aqui na Europa Ocidental, cidade de Roma, lá no meio da Itália, e a outra capital, pela vasta quantidade de territórios dominados pelos romanos, então tinha que ser Constantinopla. Olha o tamanho da área do Império Romano total, tá? Então isso aqui é o Império Romano do Oriente, dá uma ligada, ó. Norte da África, Egito, Palestina, aqui onde tem Jerusalém, é, a Península da Anatólia, Antioquia, e aí, olha aqui, ó, Constantinopla. Tudo isso aqui, ó, até, claro, uma partezinha da Ásia, né? Não somente do Oriente Médio, mas daquilo mais aprofundado no continente asiático. E aqui, do lado ocidental, na Europa Ocidental, toda a Europa Ocidental, menos não se interessarem tanto pela Rússia, né? Ó, Inglaterra, você tá vendo então que é grande o território, tá? E todo o norte da África. Então eles dominavam aí basicamente o Mediterrâneo. Então, portanto é que chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, tá? Muito bem. Então a ideia é Constantinopla ser uma continuação do Império Romano do Oriente. Não, então vamos continuar. Vai ter o quê? Vai ter as mesmas características, né, políticas da Roma Antiga, é, em uma região, na região mais oriental, mais a leste do antigo Império Romano, e essa região, passado o problema aí aqui na Europa Ocidental, a invasão dos povos bárbaros, essa região conseguiu resistir. Se bem é claro que com o passar do tempo, essa área de influência dos romanos acabou diminuindo consideravelmente, acabou diminuindo bastante. Mas Constantinopla em si, onde tem boa parte da Turquia, controla boa parte da Turquia, conseguiu resistir até 1453. Passaram povos bárbaros, não conseguiram entrar aí em Constantinopla, e depois de sucessivos ataques, por mais de 1000 anos atacando esse território, imagina, se Constantinopla foi fundada em 330 e ela vai então sucumbir diante da dominação turco-otomana só em 1453, então passa de 1000 anos, essa resistência toda, tá? Os romanos acabaram então legando a esse território uma herança imperial,
Nós falamos na última aula aí, a gente já falou sobre essa configuração, inclusive falamos sobre o cesaropapismo, tá? A religião, né? Esse império será cristão, vai continuar sendo cristão, e ele é helênico porque tem toda uma influência da Grécia, ó. Aqui nós temos a Península Balcânica, tá? Inclusive, é importante você saber, é importante você ter esse conhecimento e também localizar-se histórica e geograficamente, principalmente porque durante um bom tempo, mas durante um muito bom tempo, a Turquia, depois de dominar a Constantinopla, a Turquia vai estender o seu domínio para essa região aqui chamada de Península Balcânica. É aqui, bem no extremo da Península Balcânica, que está a Grécia. Aquela Grécia que a gente conhece lá desde a antiguidade. E a Grécia, meus queridos e minhas queridas, a Grécia vai ser um dos últimos países do continente europeu a se tornar um país, só em 1912, inclusive 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Eu sei que vai ter muita gente no ano que vem, no segundo ano, que vai falar assim para mim, professor, eu lembro que você falou alguma coisa sobre isso. Vai ter gente que vai vir me procurar, vai falar assim, nossa, Thiago, agora eu lembrei que tinha uma situação onde você falou sobre esse domínio turco aí na região. Pois é, você vai lembrar bem lembradinho, tá? Muito bem. O que acaba acontecendo aqui? Então, a gente percebe que a configuração que vai acabar existindo aqui no Império Bizantino é essa, tá? É essa configuração toda aí. Em relação aos aspectos econômicos, então, também uma coisa muito importante de se lembrar esse aspecto aí relacionado a uma atividade econômica que, enquanto na Europa Ocidental a Europa está dividida em feudos e as atividades econômicas estão aí basicamente pautadas no feudalismo, nas relações feudo-vassálicas, a economia gira tudo em torno do feudo. Enquanto isso está acontecendo na Europa Ocidental, nessa parte aí oriental, né, do Império Romano, a gente sabe que as atividades econômicas já eram muito à frente, já eram muito constantes, já eram avançadas. O comércio era a principal atividade econômica. Joias, perfumes, especiarias, peles, porcelanas, armas, pérolas, o que você imaginar, eles acabavam comercializando. Gente também, alimentos das mais variadas características, tudo eles vendiam. E a ideia aí é fazer o quê? A ideia é comercializar mesmo. Mas da onde que vem essa influência? Essa influência vem do mundo oriental, essa influência é por conta dos muçulmanos. Tanto é que quando nós falamos do Império Bizantino e também na civilização árabe, eu acho que eu deixei bem claro para vocês que estávamos falando então de uma outra Idade Média, certo? Aquela outra Idade Média que está relacionada a quê? Está relacionada principalmente aí a diferenças não somente políticas, mas também culturais. Pra você ter uma ideia, essa sociedade aqui vai desenvolver-se dentro de uma outra gama de fatores, um pouco diferentes daquilo que está acontecendo aí na Europa Ocidental. Enquanto na Europa Ocidental permanece e prevalece o feudalismo, aqui nesse ladinho do mundo, aí em Bizâncio, aí a gente tem relações de escravidão, tá? Só para você ter uma ideia. Então, tem muita coisa que acabou continuando, continuou existindo em relação ao Império Romano do Ocidente, tá? Isso possibilita então reservas para suportar as incursões bárbaro-germânicas. Então foi através desse dinheiro, dessa grana, que eles conseguiram resistir às tentativas de entradas dos povos bárbaros e também, é claro, eles não ficaram somente com a atividade comercial, também desenvolveram atividades relacionadas à agricultura, principalmente baseado em latifúndios, no colonato e no escravismo. Então, além do comércio, tem também aí a agricultura. Os caras fizeram disso aí, ó, principalmente dando essas características econômicas aí da produção de alimentos com base na mão de obra escrava. E aí tem uma curiosidade interessante em relação ao governo do imperador Justiniano.
aquele que criou o Corpus Juris Civilis, aquele que estabeleceu aí o Césaropapismo, aquele que foi considerado um dos grandiosos imperadores romanos de todos os tempos. Essa revolta que ele controlou, a revolta de Nica ou revolta de Niké, aconteceu por uma situação assim, é, inusitada. Por que inusitada? Bom, a população de Constantinopla já estava sendo muito castigada por conta de falta de alimentos, preços altos de alimentos, más condições de moradia, por exemplo, e pesadíssimos impostos, altíssimos impostos. E aí, o que acaba acontecendo? Essa população vai pensar em reclamar. Não, nós vamos reclamar, a gente quer entender o que está acontecendo. Mas nada muito bem organizado, nada muito, digamos assim, nada muito certo acontecendo, sem nenhuma liderança. Então a população ficava só na reclamação. Até que, um belo dia, lá nos idos de 532, alguns historiadores falam que foi 533, no hipódromo de Constantinopla, hipódromo é aquele local onde faz corrida de cavalo. Então, uma disputa, né, lá numa corrida de cavalo, acabou fazendo com que os dois cavalos empatassem. E um desses cavalos era do imperador. E o imperador ficou de decidir quem, né, Justiniano ficou de decidir qual dos dois cavalos tinham ganho a corrida. Claro que ele ia decidir, né, pelo seu cavalo. E foi o que acabou acontecendo. Só que isso agitou muito o Partido Verde e o Partido Azul, que eram as duas organizações político-partidárias que, de certa maneira, mais se agitavam em relação às já existentes dificuldades aí enfrentadas pela população. Então, esses dois partidos acabaram se organizando, se unindo para lutar contra o imperador. Quais eram os motivos? Os motivos já eram grandes, tá? Fome, falta de moradia, outros impostos. Mas ali eles aproveitaram aquele momento de insatisfação generalizada em relação ao imperador, falaram, vamos colocar agora a nossa revolta em prática. Vamos lá. E olha, quase que os rebeldes ganham, quase que eles vencem aí a pendenga. Eles tinham basicamente ocupado quase toda a cidade. Para vocês terem uma ideia, a catedral Hagia Sofia acabou pegando fogo, quase foi totalmente incendiada, e o Palácio Imperial também foi quase devastado. O Justiniano queria ir embora. Eu vou embora, não vou ficar aqui não, vou abandonar o trono. Até que então sua esposa Teodora disse para ele, né, as seguintes palavras: ainda mesmo que a fuga seja a única salvação, não fugirei, pois aqueles que usam a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se quiseres fugir, César, foges, tens dinheiro, teus navios estão prontos e o mar aberto. Eu, porém, ficarei. Gosto desta velha máxima: a púrpura é uma bela mortalha. Ou seja, se for para morrer, que morra lutando. Justiniano encorajou-se, né, a partir dessa fala da sua esposa Teodora, resistiu, recuperou a cidade. Claro que teve também um custo alto, né, para isso, mais de 30 mil pessoas acabaram morrendo a mando de Justiniano, mas ele era imperador e era isso que ele tinha que fazer nesse contexto. Não justifica, claro que não justifica, mas foi o que ele acabou fazendo para conter a revolta de Niké. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Muito bem. Então isso aí vai somar aquela parte que nós falamos sobre o Império Bizantino. Beleza? É nóis? Tamo junto. Aquele abraço, tudo de bom e beijo no coração de vocês.